Bom dia, hoje sábado 14 de dezembro de 2024, estamos aqui com a meditação da Palavra de Deus, que tem a série como o nome, a série, Contextualizando a Luz da Palavra, e hoje com o tema Nosso Corpo, o Templo de Deus. Vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que através do Espírito Santo venha nos iluminar na sua palavra. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus pedimos a inspiração do Senhor, que o Senhor venha nos ensinar tua palavra. Amém. Nosso corpo, o templo de Deus. E nós, como temos dito, ontem começamos a reflexão através do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. E hoje estamos com o capítulo 2, do versículo 13 até o 22. Passamos a ler. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorraque de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Versículo 16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai-o daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Versículo 19. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Versículo 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Versículo 22, e aqui encerra-se a leitura. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bom, estamos com um assunto muito importante. Toda a palavra de Deus é muito importante. E esse aqui se refere ao templo espiritual. E aquelas pessoas que estavam ali, que indagaram Jesus, dizendo com 46 anos foi construído. Mas é assim, quando a pessoa não tem um encontro com Deus, não tem o Espírito Santo, ela ignora as coisas espirituais, ela não entende. Lá na frente nós vamos falar um pouco sobre isso, no próximo capítulo, sobre um líder religioso que não entendia as coisas espirituais. Mas é isso aí. Aqui Jesus se referia era ao templo espiritual. E quando ele falou do templo que iriam destruir o templo e em 3 dias ele restituiria, ou seja, esse templo que ele estava falando era do próprio corpo dele, que iria ser crucificado na cruz, mas ao 3º dia ressuscitaria.
Pois é, então é sobre isso que vamos falar. O templo espiritual, o nosso corpo. Olha só, vamos falar aqui do versículo 14. Tinham muitas pessoas vendendo todo tipo de animal, e acredito que até outras coisas, sem ser animais. E quando Jesus viu isso, pegou um azorraque, ou seja, algo tipo um cipó, para tanger os animais, espantar para eles irem embora. A gente vemos aqui uma coisa muito séria, que os discípulos entenderam que estava escrito: minha casa será casa de oração. E estavam fazendo da casa de Deus motivo de ganhar dinheiro, negócio. E nós estamos vendo isto também nos nossos tempos. Muitos querendo fazer daqui, desta palavra, motivos de lucro. E isso não é do agrado de Deus. Mas para que se cumpra as profecias que Jesus disse que viriam muitos em nome dele, falando a palavra dele de forma fraudulenta, e outros também de forma interesseira. O apóstolo Paulo falou isso em suas epístolas. Muitos fariam da fé comércio. E estamos vendo aí, mas para se cumprir. Mas o Senhor Jesus disse: é necessário que venha escândalos, mas ai daqueles por quem vier os escândalos. A palavra de Deus, ela fala tudo a respeito do que tem que ser feito e do perigo do que está acontecendo e vai acontecer, para não prejudicar a vida espiritual e a salvação. Nós vemos aqui o descaso que estavam fazendo com as coisas de Deus, a casa de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos a habitação de Deus. Nós somos santuário. Está escrito isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos santuários de Deus, morada. E também está escrito em Efésios 2, capítulo 2, versículo 22, que nós somos edificados casas espirituais para a morada de Deus. Aí, santuário, templo. Vamos agora à luz da palavra, passando as revelações à luz da palavra. Como está dentro de nós o templo de Deus? Será que está bagunçado como estavam fazendo naquele templo onde Jesus chegou? Será que está desordenado? Está sendo feito descaso? Será que está contaminado? Porque ali o templo, com certeza, tinha desordem e tinha contaminação através de quê? Dos animais que estavam ali. Ali, com certeza, defecavam e fazia as sujeiras. E refletindo sobre isso, como é que está o nosso interior?
o templo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos sujos. Por quê? Porque Ele é santo. Ele não coaduna, Ele não se relaciona com o pecado nem com a sujeira. Naquele tempo de Jesus, houve a desordem, a sujeira, descaso, desrespeito para com o templo de Deus. E a palavra de Deus diz claramente que nós somos santuário, templo. E aí temos que nos avaliar. Há algo sujo dentro de nós, há algo em desrespeito com o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Se há, nós temos que nos consertar, tirar para fora, fazer como Jesus, pegar um açorraque e tanger, botar tudo para fora. Nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Se tiver alguma coisa impura, algo que não está agradando dentro de nós a Deus, a gente tem que colocar para fora, ser sincero, confessar, dizer: Senhor, tenho feito isso, Senhor, eu estou me inclinando para isso, eu não tenho considerado a tua palavra, o meu templo está sujo, tem misericórdia, me purifica, me limpa. Porque quando Davi reconheceu o seu pecado, quando a palavra de Deus vem de encontro a nós, aí ela traz reflexo, ela clareia e mostra o que está em trevas. E a palavra de Deus, uma certa vez, veio para o rei de Israel, a Davi, como Severino Neto. A palavra de Deus veio a Davi através do profeta. Naquele tempo, os profetas eram a própria boca de Deus. Hoje, a boca de Deus está aqui, através desse profeta. A Bíblia, a palavra de Deus. E quando o profeta de Deus, Natan, veio até a Davi e pela boca dele revelou o que estava dentro de Davi, Davi imediatamente se ajoelhou, confessou: realmente pequei. E ele pediu a Deus: Senhor, perdoa, me limpa, me purifica, não retire de mim o teu espírito. É muito maravilhoso, é muito humilde de espírito quando nós reconhecemos: poxa, tudo que eu tenho, a alegria, o gozo que está em mim provém do Espírito Santo. E se eu perder ele, se eu continuar nesse erro, eu irei perder. A gente percebe quando o Espírito Santo está se afastando de nós. Começa a vir tristeza, angústia. E a palavra de Deus em Efésios, se não me foge a memória, capítulo 4, versículo 20, 26, 27, 29, por aí, diz: não entristeçais ao Espírito Santo. Então, quando começamos a fazer algo que contamina o templo de Deus, que é o nosso interior, o nosso corpo e o nosso interior dentro, aí começamos a irritar a Deus, começamos a desagradar a Deus. Foi isso que naquele templo estavam fazendo isso e irritou a quem? O próprio Deus, na pessoa do Deus Filho, o Senhor Jesus. E ele disse: porventura não está escrito que a minha casa será casa de oração? É isso, o templo espiritual de nós é morada de Deus para oferecer sacrifícios espirituais. E quando passamos a querer comercializar a fé, começar a enveredar por caminhos
que traz contaminação espiritual para dentro de nós, aí nós irritamos a Deus. Aí nós entristecemos a Deus. E aí o Espírito de Deus se afasta de nós. Então nós temos que ter zelo pelo nosso corpo, pelo nosso interior, pela nossa alma. Então, por aqui, vamos ler só o versículo 22, porque foi até aqui que o Espírito de Deus nos iluminou, nos dirigiu a sua palavra. Versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou de entre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Muitas das vezes as pessoas só creem quando vêm acontecer as coisas. Porventura não será assim? Quando vir o arrebatamento, muitos só vão crer depois que acontecer. E aí será tarde demais. Será tarde demais. Então, muitas das vezes, os próprios discípulos só criam em Jesus quando acontecia aquilo que estava escrito. Foi assim na ressurreição. Quando Jesus disse que ia ressuscitar, ia para a cruz, mas ao terceiro dia ressuscitaria para estar novamente ao lado do Pai, no seu reino celestial. E quando aconteceu isso, foi que os discípulos se tocaram. Puxa vida, verdadeiramente ele falou isso, que ressuscitaria ao terceiro dia. É isso. Esta palavra aqui, ela é fiel, ela se cumpre. Então nós devemos privar pelo o nosso corpo, o templo interior, nosso corpo e o templo espiritual dentro de nós, que é a nossa alma, o nosso espírito, que a palavra de Deus diz: conservai o vosso corpo, alma e espírito santos para Deus. Vamos falar com o Senhor Deus. Amado Deus, o Senhor tem fluído tua palavra, a verdade, a luz da palavra que traz, meu Deus, entendimento e que nos faz entender a tua vontade. Nos ajude a praticar e zelar pelo templo que somos nós, para a habitação do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótimo sábado.